Olá, meus amáveis telespectadores da Rede Gesla, estamos aqui para fazer uma rápida análise de uma matéria muito interessante que eu vi hoje no Observatório da TV e que eu acho que vale a pena a gente que gosta de acompanhar a TV e entender a movimentação desse meio, a gente comentar um pouco, né? A gente tem, dentro do segmento da televisão, da cobertura de televisão principalmente, muito do que se faz desde que o mundo é mundo no jornalismo, que é aquela coisa que era para vender mais jornal ou agora é o caça-clique, né? Então a gente tem muitas matérias que tem no seu título esse tipo de coisa, assim, uma chamada muito impactante e que leva para dentro do conteúdo que não é bem assim, né? Aquele conteúdo não deixa de ser verdade, de certa forma, mas o título sempre procura chamar a atenção de uma maneira que leve para dentro do vídeo. É o que eu fiz nesse vídeo aqui também, por exemplo, né? Para você clicar, e eu também clico em muitos títulos dessa maneira. Mas o mais recente, e esse vídeo aqui ele nasce a partir de uma matéria do Observatório da TV que eu li hoje, muito interessante, do Paulo Pacheco, que acho muito necessário, inclusive, falando sobre as matérias que saíram nos últimos dias referentes ao Casimiro, né, estar desbancando a Globo com a audiência das suas transmissões da Copa do Mundo no YouTube. Que aí a gente tem que fazer algumas separações, né? Porque tem uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar aqui. O Casimiro está conseguindo um feito extraordinário. São números impressionantes. Mais de 4 milhões e meio de espectadores simultâneos nos Jogos do Brasil, uma das maiores lives do YouTube da história, sendo que ele só pode transmitir para o território nacional em função dos direitos de transmissão da FIFA. Então tudo isso é impressionante. Transportando para o universo da televisão, a Globo transmitindo o jogo do Brasil corresponde, pela matéria do Paulo Pacheco, a 7 Casimiros, né? Agora, também temos que fazer outras relações aí. Então, dizer que o Casimiro está desbancando a Globo não faz sentido, porque a Globo tem um hábito completamente diferente. O Casimiro, por mais que ele tenha uma expressividade muito grande na internet, ele está num nicho mais alternativo da internet, ainda que já esteja se tornando um meio de massa. O Casimiro criou a própria emissora, ele tem um potencial gigantesco. Mas a Globo, como eu falei, são 7 Casimiros transmitindo ao mesmo tempo. Agora, o que o Casimiro está fazendo, segundo a matéria do Paulo Pacheco lá no Observatório da TV, corresponde ao que daria 6 pontos de audiência na TV aberta. 6 pontos de audiência por um cara que começou gerando entretenimento na internet, foi educando esse público dentro da internet, transmitindo o Campeonato Carioca, depois o Campeonato Brasileiro, fazendo reacts, né, do Vai Dar Namoro, da própria TV aberta, né, dentro do próprio canal, e ele vai crescendo e se tornando uma figura que, se fosse um canal de TV aberta, durante a transmissão do Jogo do Brasil, daria 6 pontos de audiência, ficando à frente de todas as concorrentes da Globo. Todas. Aí é claro, a gente vai dizer, olha, claro, ele tá com um produto de ouro na mão, né? Um jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Qualquer emissora que estivesse transmitindo isso teria uma audiência muito superior. É verdade, faz sentido também. Mas o Casimiro também já conseguiu números impressionantes comentando conteúdo, fazendo live para sua comunidade que já é muito grande. Ele foi formando essa comunidade. E de que maneira ele formou essa comunidade? Com muita autenticidade, muito carisma e uma capacidade de comunicação que é verdadeiramente impressionante. Eu adoro o jeito de se comunicar do Casimiro, a maneira com que ele consegue, com simplicidade, envolver o público e ao mesmo tempo ir crescendo dessa maneira, né? Ele conversa com muita gente ao mesmo tempo, como se ele estivesse no sofá junto com a gente. Isso é característica de grandes comunicadores. E esse resultado do Casimiro na Copa do Mundo, de dar 6 pontos se ele fosse uma emissora de TV aberta, mostra um pouco a importância da autenticidade, né? A importância de um âncora, de uma figura emblemática que consiga se conectar com o público, que é o que mais falta na TV aberta hoje em dia, né? A gente percebe que sempre que surge uma figura com muita expressividade e que tem espaço para crescer dentro do meio televisão, essa figura
dá certo, funciona na maior parte das vezes. Quando se engessa demais essa figura autêntica, quando se coloca ela dentro de muitos quadrados, né, da TV aberta, é algo que vai prejudicando essa figura e geralmente reflete também em audiência. A gente pode ver que figuras como Faustão, por exemplo, nos anos 80 e 90, tinham aquele apelo gigantesco porque estavam ao vivo e era um cara muito autêntico, né? Assim como outras figuras que foram surgindo na época da televisão. Então, quanto mais a gente fala sobre TV aberta, a gente tem que também criar os pesos e as medidas, né? Então, dentro desse contexto e dessa boa matéria que eu vou colocar aqui embaixo o link do Observatório da Televisão, a gente vê ali claramente que há uma distorção de que o Casimiro estaria derrubando a Globo. A Globo tem a força de 7 Casimiros. Isso também quer dizer, ao mesmo tempo, como eu falei antes, quer dizer que o Casimiro também é muito grande. Ele daria 6 pontos na TV aberta transmitindo esse mesmo jogo. E em outras ocasiões, às vezes fazendo simples reacts durante a madrugada na Twitch ou no próprio YouTube, a audiência do Casimiro é um negócio impressionante. Ele, se fosse uma emissora, como ele está se tornando, né, só que na internet, ele daria muito mais do que todas as concorrentes da Globo naquele horário do jogo. Agora, de novo, fazendo a distribuição de pesos e medidas. A leitura final, então, desses dois lados, dessa análise aí que o Observatório da TV fez e que eu, interpretando aqui, posso trazer para vocês. A Globo segue líder isolada de audiência porque ela tem uma penetração gigantesca no Brasil inteiro. Então, esses números que a Globo consegue fazer, eles são frutos de 40 anos, 50, mais, 60, 70 anos quase de atuação constante, educando o público e fidelizando esse público. O Casimiro conseguiu fazer essa mesma educação de público em muito menos tempo e alcança uma marca impressionante que bateria todas as outras emissoras de TV aberta. E a última reflexão, então, que fica de tudo isso é isso. Acho que o resultado do Casimiro é muito em função da autenticidade que ele tem, dele ter construído o público dele e uma linguagem que o público dele entende. O Diogo Defante, de repórter no Catar, é um negócio espetacular, porque consegue conectar todo o universo Casimiro numa transmissão gigantesca e histórica que certamente vai ficar na história da televisão brasileira, da internet brasileira, né? Mas no estilo de comunicar e no estilo de transmitir uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Certo? O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo nos comentários e vamos ampliar essa discussão aqui para a gente poder trocar essa ideia. E uma última ressalva, eu falei, né, que as matérias são caça-clique e tudo mais, para ter um volume de acessos. Provavelmente eu não tenho um grande volume de acessos, justamente porque nem sempre eu vou por esse caminho. Mas é algo que a gente pode fazer, que a gente pode analisar dentro dessa matéria do Paulo Pacheco para o Observatório da TV, que está aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma lida. Um beijo para vocês, boa noite e até mais. Valeu!